podemos falar sobre a questão do trabalho indígena sem antes falar sobre a atuação da Companhia de Jesus, dos padres jesuítas, no processo de colonização da América Portuguesa. A Companhia de Jesus foi criada na França, na Universidade de Paris, em 1534, no mesmo ano em que a coroa portuguesa criou o sistema de capitanias hereditárias aqui na América, né? Foi criado por um padre espanhol que era professor da Universidade de Paris, né, chamado Inácio de Loyola. Ele era muito influenciado pelo espírito das cruzadas da Idade Média, aquele espírito de levar o evangelho aos povos não cristãos, aos infiéis, né, catequizar, cristianizar os povos não cristãos. E, além disso, era também bastante influenciado pelo ideário de São Francisco de Assis. A ideia da pobreza, de estar junto aos mais pobres, de estar junto aos humildes. Ele próprio era de família rica e se despojou de toda a riqueza, foi viver na mendicância, na pobreza, até concluir os seus estudos, enfim. Foi a Jerusalém, né? Enfim, ele era imbuído desses princípios e com um grupo de seguidores, seus alunos, incluindo aí um português chamado Simão Rodrigues, ele cria então a Companhia de Jesus. É importante lembrar que esse era o período, o auge da reforma religiosa na Europa, dos conflitos entre católicos e protestantes, e a França era também palco desses conflitos, né? A França era o centro do calvinismo e os calvinistas franceses, chamados de huguenotes, viviam em conflito com os católicos na França, né? Então foi nesse contexto que surge a Companhia de Jesus. Em 1540, a ordem é oficializada pelo Papa Paulo III e naquele mesmo ano, o Simão Rodrigues, que era o português que fazia parte do grupo dos fundadores da Companhia de Jesus, foi chamado pelo rei Dom João III para fundar a ordem lá em Portugal. Importante destacar aqui que Dom João III, rei de Portugal, tinha um irmão muito influente no clero católico, no alto clero católico, que era o cardeal Dom Henrique, né? O cardeal Dom Henrique, inclusive, que chegou a ser um dos cardeais cotados para ser papa numa determinada ocasião. Então ele era um membro muito influente da igreja, e ele, junto com o irmão, rei de Portugal, Dom João III, levam os jesuítas para Portugal e fundam, né, em 1540, a Ordem da Companhia de Jesus em Portugal. Já no ano seguinte, eles partem numa expedição para a Índia, né, acompanhando uma expedição para a Índia, e na Índia fundam o primeiro colégio jesuíta português, o Colégio de São Paulo de Goa, na Índia. E no ano seguinte, em 1542, é fundado o Colégio Jesuíta de Coimbra, esse sim, na metrópole portuguesa, né? É importante lembrar também que dentro desse contexto da reforma religiosa, a década ali de 1540 ela é muito importante porque foi ali naquele momento que se fundou o Concílio de Trento. Um concílio, ou seja, um conselho, um grande congresso reunindo representantes de todo o clero católico e também representantes das outras religiões cristãs que surgiam naquele momento, para um grande debate a respeito. É claro que um debate liderado pelo Papa, pela Igreja Católica, né? Mas um grande debate teológico que durou 18 anos, né? Foi de 1545 a 1563, e nesse debate teológico sai o que a gente chama de contra-reforma católica, a maneira como a Igreja Católica então tenta se reformar diante das críticas que veio sofrendo ao longo daquele período para enfrentar esse processo de transformações religiosas que acontecia. Então foi nesse concílio, por exemplo, que se instituiu, né, de forma mais consistente a questão do celibato dos padres e também a questão da formação dos padres, né? Isso combatendo as críticas que eram feitas por parte dos cristãos protestantes de que a Igreja Católica era um lugar da corrupção, que muitos padres não eram de fato religiosos, né, que agiam por interesses políticos e econômicos, né? Então começa a se pensar na formação, na formação intelectual e teológica dos padres, né? E para isso eles tinham que ter uma vida monástica, dedicada 100% à igreja, portanto não podiam se casar. E nesse ponto os jesuítas vão cumprir um papel fundamental, porque eles vão atuar justamente na educação e na formação filosófica dos padres, né, do clero. É publicado o Índex dos livros proibidos, né, o Index Librorum Prohibitorum, contendo uma lista com todos os livros considerados perigosos, heréticos, né, pecadores, enfim, que traziam críticas à igreja, e eram proibidos, e inclusive se as pessoas fossem
pegas de posse desses livros poderiam ser condenados, e condenados inclusive à morte, né? A morte purificadora no fogo da Santa Inquisição. Aliás, a Inquisição também ela é reorganizada, reformada nesse Concílio de Trento. Tá? Enfim, é nesse contexto que surge a Ordem dos Padres Jesuítas, é nesse contexto que eles embarcam, não só através dos portugueses, da colonização portuguesa, mas também da colonização espanhola, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Na expansão marítima e na colonização tanto do Novo Mundo, a América, quanto das Índias.